Veja no Jornal da Assembleia. Plenário faz críticas à inclusão do transporte intermunicipal no novo decreto para o enfrentamento à Covid. A falta de abastecimento de água no Agreste também mobilizou o plenário nos debates. Veja ainda. Por unanimidade, parlamentares aprovam apelo ao Estado para rever a cobrança de 14% dos rendimentos de aposentados e pensionistas. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! Ao ferir uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, o plenário fez críticas à inclusão do transporte intermunicipal no novo decreto para o enfrentamento à Covid. Acompanhe. Após o governador incluir a restrição ao transporte intermunicipal no novo decreto para o enfrentamento à Covid, a deputada Cibele Moura, do PSDB, protestou contra a medida por ferir uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que torna a atividade um serviço essencial. O governador vem acertando, mas hoje eu não podia dizer que a decisão divulgada ontem pelo Instagram de paralisação dos transportes complementares foi um erro. Um erro esse que essa casa, em outra oportunidade, na primeira onda da pandemia, já havia aprovado uma lei para que esse erro não fosse cometido mais uma vez. Para que esse erro não viesse a acontecer também na segunda onda. A proibição do transporte intermunicipal, ela não atinge somente o transportador, não atinge somente o motorista, ela atinge a todo o estado de Alagoas. O transporte intermunicipal, ele é uma das rodas, deputado Paulo, que faz com que nossa economia gire. Transporte intermunicipal é quem traz o trabalhador que trabalha no centro para Maceió. É quem leva o enfermeiro que mora na cidade de Paripoeira até o HGE. É quem traz o trabalhador do Pilar, deputada Fátima, para poder vir prestar algum serviço em Maceió. Pessoa essa que paga um valor que já é pré-estabelecido, que já sabe quanto paga, que se programa durante um mês para pagar esse valor e, a partir desse momento, fica com seu direito de ir e vir, de sair do seu município para a capital, da capital para algum outro município, cerceado. Falando um pouquinho da região metropolitana de Maceió, ou da região do Agreste, ali perto de Arapiraca, as cidades circunvizinhas, por muitas vezes, fazem o papel de cidades dormitórios. Cidades essas onde a população, por muitas vezes, dorme e precisa vir aos grandes centros urbanos para trabalhar, para poder colocar o pão na mesa dos seus filhos. A legalidade também foi abordada pelo deputado Francisco Tenório, do PMN. Preocupado em fazer tudo isso dentro da legalidade. E dentro da legalidade ele vai obedecer o que este Poder Legislativo determinou através da lei. Outros parlamentares buscaram demonstrar a importância de manter a atividade em funcionamento. Mais uma vez, apoiar esse pleito tão importante, apoiar os transportes complementares e tem o seu trabalho reconhecido pela população. Claro que é preciso tomar as devidas providências para que os casos não aumentem e para que eles não sejam de forma alguma ocupados quando não são. Mas aqui a gente vem fazer esse apelo que o governo do Estado, como se vincula nas conversas paralelas, que ele não venha tomar nenhuma atitude contra essa lei, que é de tão importância para Alagoas. O Estado tem que encontrar forma, claro, de reduzir o fluxo, mas que não prejudique, primeiro, como Vossa Excelência falou, as pessoas que residem na região metropolitana de Maceió e Arapiraca, que trabalham, que necessitam se deslocar. E também encontrar uma forma de não prejudicar mais ainda os transportadores que já se encontram numa situação muito difícil. Tem que encontrar.
Existem algumas pautas, os transportadores já entregaram ao governo. Pauta solicitando, por exemplo, vários estados do Brasil, os transportadores que realizam o transporte intermunicipal, eles não pagam ICMS sobre o combustível. É uma pauta muito justa, essa pauta. Tem outros estados que na compra, na aquisição de carros novos, eles não pagam o ICMS. Temos que também mostrar ao governo, né, que tem sim que restringir, mas tem as exceções. Principalmente aqueles que mais precisam, que não têm carro para se deslocar, que precisam se deslocar, como disse a deputada Cibele Moura, para os centros urbanos, que precisam se deslocar, inclusive, para o tratamento de saúde. Por que não falar das pessoas portadoras de deficiência, que muitas vezes são atendidas na PAI, na Pestalozzi, e vêm nesses transportes? Então, é o cidadão, é o alagoano, é a alagoana de todo o estado de Alagoas, do sertão ao litoral. É esse cidadão que precisa da continuidade desse transporte. A paralisação por completo, por ser um serviço essencial, ele não pode acontecer. Não cabe a nenhum de nós, por mais importantes e poderosos que nos consideremos, no exercício deste ou daquele cargo, definir qual é o serviço que é essencial para o cidadão A ou para o cidadão B. Porque um tem o serviço essencial para a sobrevivência sua, dos seus familiares, para levar o alimento dos seus filhos, para ter dignidade na sua existência e na sua vida, de um determinado setor. Já outro é de um outro mistério, de uma outra atividade. De sorte que essa questão de serviço essencial é mais, na minha opinião, uma balela arrogante de quem quer que seja, do que uma atitude coerente e justa. Os transportes alternativos intermunicipais, como foi dito aqui pela deputada Jó Pereira, por Vossa Excelência, pelo deputado Ronaldo Medeiros, é um item indispensável à sobrevivência de muita gente. Por que não fecha banco? O centro já não... Qual é a loja? Qual é a loja aqui em Maceió que tem aglomeração? Queria o comerciante ter aglomeração, o cara fica na porta chamando o cliente. Qual é a loja de Maceió que está criando aglomeração? Se tem essa, que seja apontada e que essa responda, que essa se adeque. Mas a grande maioria dos comerciantes estão implorando pela clientela. O cara agora não vai poder funcionar na segunda-feira. Quantas pessoas só podiam ir para o centro sábado? Não pode mais ir para o centro sábado. O shopping, no final de semana, que tinha o maior movimento nas lojas, que as pessoas trabalham durante a semana, não pode ir, nem sábado, nem domingo, nem terça. O cara não entende o que é isso, não, é. O que é precisar trabalhar. E vocês vão ver que vai começar a correr solto o transporte irregular. Por fim, o líder do governo pediu apoio aos pares à medida, por se tratar do pior momento da pandemia. Estamos atravessando o pior momento da pandemia. Se Vossa Excelência, junto com os demais deputados, fizerem uma conta rápida, essa sessão começou às 9 horas, são 9h45. Daqui a 15 minutos, deputada, mais de 100 brasileiros terão morrido por Covid, por complicações da Covid. São quase mais de 100 pessoas por dia, quase, que estão morrendo em todo o Brasil. E Alagoas está, a duras penas, segurando de toda forma, de toda maneira, para que não haja um lockdown geral. Porque aí vai ter que parar tudo. E em que pese o gestor da Casal ter sido elogiado, a falta de abastecimento de água no Agreste levou o plenário a fazer duras críticas à Casal. E nas votações, os parlamentares aprovaram por unanimidade apelo ao Estado para rever a cobrança de 14% nos rendimentos de aposentados e pensionistas. Veja como foi. Aprovado por unanimidade o apelo do deputado Davi Davino Filho, do Progressistas, para que o Estado reveja a cobrança do imposto de 14% nos rendimentos de aposentados de Alagoas. A medida também pede que o governo do Estado devolva tudo que foi descontado desde que a reforma da Previdência Estadual passou a vigorar.
No plenário, a deputada Jó Pereira reforçou o apelo. Cobra dos aposentados que recebem acima de um salário mínimo 14% a título de contribuição previdenciária. É uma indicação que vem pelo gabinete do deputado Davi Davino Filho e que traz lucidez à reforma apresentada pelo governo a esta casa, porque vai reduzir o impacto dessa reforma nos aposentados, que inclusive à época foi muito mais gravoso do que a reforma apresentada pelo governo federal. Nós alertamos, mas infelizmente foi aprovado e o governo hoje retira do salário de todos os aposentados que recebem acima de um salário mínimo 14% de sua aposentadoria, quando eles só pagavam quando recebia acima do teto da Previdência, o que ainda praticado pelo governo federal. Então, a indicação do deputado Davi Davino Filho está nessa esteira. Outro assunto que mobilizou o plenário foi a crítica do presidente da Associação dos Municípios Alagoanos à falta de abastecimento de água no Agreste. Para o deputado Davi Maia, do Democratas, mais uma prova de uma gestão ruim do atual presidente da Casal, Clécio Falcão. Faz 2 anos que eu critico a gestão da Casal nesta casa. Fazem 2 anos que eu digo da incapacidade gerencial, tanto da gestão, mas sobretudo da Casal, como ela é montada, como ela é feita, do peso que a Casal traz sobre o alagoano, do custo Casal para o estado de Alagoas e para o cidadão, que no final das contas é quem paga realmente a conta de água. E agora o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, aliado, parceiro político do governador Renan Filho, vai à mídia, vai à imprensa para falar da gota d'água, dizendo que é um absurdo o presidente Clécio Falcão continuar presidente da Casal e que os municípios da Bacia Leiteira estão há muito tempo sem água e que não existe uma conversa, uma facilidade entre o presidente Clécio e os prefeitos do Sertão. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Aliás, me elegi dizendo isso, que a Casal tem que sim fechar, temos que privatizar a Casal, que acabou. A Casal só traz problemas. Mas a gestão do presidente Clécio Falcão foi amplamente defendida pelos parlamentares. O Clécio, ele tem feito uma gestão muito boa. A Casal tem um papel importantíssimo. Tem um papel tão importante que veja quanto a empresa, a BRK, está pagando para ficar fazendo uma parte do trabalho que é da Casal. E só está fazendo isso graças a essa gestão. Essa gestão que está aí da Casal hoje, ela vem com frequência. E olha que eu já entrei em embates outros com o Clécio. Mas a verdade tem que ser dita. A gestão vem tendo superávit, a Casal vem dando lucro, 50 milhões, 60 milhões por ano. E deixou o governo de enviar recursos públicos para pagar compromissos da Casal. Então, eu queria fazer aqui esse registro. A Casal cumpre um papel importantíssimo. Pena que gestões anteriores estragaram, dilapidaram o patrimônio público de uma companhia tão importante que vem sendo resgatado nesses últimos anos. Eu acho importante estabelecer que a culpa, e se existe culpa, do serviço ser tão ruim, tão defasado, e que não atenda a população de Alagoas como a população merece, não passa pelo presidente Clécio. Não é como se ele tivesse pego uma empresa a mil maravilhas, deputada Jó. É necessário reconhecer, o que o deputado Ronaldo coloca aqui, que as contas da Casal começaram a melhorar. Mas também é necessário entender que o problema da Casal é a própria Casal. É a forma com que o sistema é gerido, é a forma com que a população, durante todos esses anos, vem sendo atendida. E eu, que sou de Paripueira, essa semana a água que chegou até minha cidade
chegou barrenta, como a gente diz lá. O abastecimento da água das cidades de Junqueiro, São Sebastião e Teotônio Vilela. O abastecimento dessas cidades, deputado Paulo Dantas, era conjunto. Com investimento próprio, Teotônio Vilela tirou o abastecimento conjunto do abastecimento compartilhado de Junqueiro e São Sebastião. Faltava água, deputado Marcelo Vitor, por semanas a fio. 15 dias sem água. Teotônio Vilela hoje tem uma adutora própria, com investimento próprio, com recurso do município. E hoje faz a gestão do abastecimento d'água. Falta investimento estadual, federal, para melhorar o sistema de abastecimento. Hoje, o município de Junqueiro e o município de São Sebastião, por ter compartilhado a captação de água, os dois municípios sofrem com problema de abastecimento. Arapiraca sofre com falta d'água e agora, senhor presidente, fica aqui o meu alerta. Nós temos aí e vai começar a operação da mineradora Vale Verde e uma das minhas preocupações é exatamente água, porque a mineradora não funciona sem ter acesso à água. E 15% da captação bruta da adutora do Agreste é direcionado para a operação da mineradora. De um sistema que já não atende a região. Nós temos um governador inteligente, extremamente competente. Quem manda é o governador. O governador não quer investir, porque é uma opção política. Investe numa duplicação, mas não investe no sistema de água. A classe vai fazer o quê? Então, se ele está esse tempo todo é porque ele ele segue as regras que o chefe manda. É um cara técnico, um cara de fácil trato. Infelizmente, ele tem as dificuldades que ele não pode também, como servidor público, como da equipe, poder, às vezes, mostrar sua dificuldade. Sim, ele pode até estar mostrando nos bastidores, nas reuniões que a gerência tem com o governador Renan Filho. O democrata, porém, sustentou as críticas. Do governo, existe repasse do Tesouro para recuperar Casal. Em 2016, existe repasse do Tesouro para recuperar a Casal. Então, não é só o dinheiro de investimento, não, também teve dinheiro de aporte nas contas de Casal. E mais, o ICMS do Estado, inclusive os 25% dos municípios, que isso é ilegal, foi uma ilegalidade cometida por essa gestão, é quem hoje sustenta o financiamento da Casal com a Eletrobras, que agora passou para a Equatorial. É quem dá a garantia de recebimento da companhia elétrica. Então, deputado Ronaldo, tem muito mais coelho nessa toca. Se Vossa Excelência quiser, a gente faz um dia aqui uma audiência pública, eu lhe escrevo todo o problema da Casal contra o Estado de Alagoas. Ainda na sessão, houve parabenização à Prefeitura de Campo Alegre por estar entre os 10 municípios com maior transparência de gestão no Brasil. Parabenizar a ex-prefeita Pauline Pereira pelo trabalho que foi desempenhado durante toda a sua gestão, que culminou com essa conquista no ranking de transparência, e parabenizar também ao prefeito Nicolas Pereira e dar continuidade a um índice tão importante para a gestão quanto para o cidadão que quer ver, acompanhar com transparência e com efetividade a implantação das políticas públicas através de investimentos públicos coerentes e transparentes. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste diariamente aqui nas redes sociais, por meio do Facebook, do Instagram e do YouTube, acompanhando as notícias do Poder Legislativo de Alagoas. Até logo mais.